Em 1999, um garoto de 19 anos apertou o Enter e criou um programa chamado Napster. Você nunca ouviu falar nele, não é mesmo? Mas pensa assim, imagina um Uber, só que em vez de você pegar carona com o carro de alguém, você pega a música direto do computador de outra pessoa. E o melhor, sem pagar nada, sem pedir permissão e sem deixar rastros. Em 2 anos, 80 milhões de pessoas estavam baixando músicas todos os dias. Para você ter noção, é como se o Brasil inteiro tivesse acesso ilimitado a toda a música já gravada no planeta, e de graça. A indústria fonográfica entrou em colapso. De quase 40 bilhões de valor de mercado, despencou para 14 bilhões. Metade do mercado evaporou. Eram lojas de CD fechando, gravadoras demitindo pessoas em massas, inclusive bandas processando seus fãs. A música literalmente estava morrendo. Agora corta para 2008. Lá em Estocolmo, no inverno sueco, um programador de 23 anos olha para o reflexo dele na tela e pensa uma coisa quase que impossível para a época. E se a gente não lutasse contra a pirataria, mas criasse algo melhor do que ela? Essa frase mudou tudo. E hoje, são cerca de 713 milhões de usuários espalhados pelo mundo e cerca de 15,6 bilhões de euros de receita por ano. E eles mataram a pirataria fazendo exatamente o que a pirataria fazia, dando música de graça para todo mundo. Eu sou Lucas Simão e já gerenciei mais de 2 bilhões de reais em verba de marketing. E tem uma verdade que poucos entendem. Os maiores impérios nasceram de alguém que odiava como as coisas eram feitas antes. Daniel Ek tinha 23 anos, ele era um programador, nerd e obcecado por música. E ele tinha vendido algumas startups, rico o bastante para ficar o resto da vida na praia. Mas ele tinha um problema que ele não deixava ele dormir. Ele amava música, mas odiava o jeito de conseguir a música. Olha só as opções que tínhamos em 2006. A primeira opção era baixar o Casa A, um outro tipo de Napster. 40 minutos esperando para poder baixar a música, vírus destruindo seu PC e aquela culpa no fundo da alma de que você não estava fazendo alguma coisa legal. A segunda opção era comprar um CD, pagando 40 reais por isso para encontrar uma música boa no meio de 13, 14 e depois você nunca mais ouviria esse CD. E tinha a terceira opção, que era o iTunes, a loja da Apple, pagando 2 reais para cada faixa de música avulsa. Era como ir no mercado e comprar arroz de grão em grão, isso não faz o menor sentido. E aí entra Daniel Ek. Ele tem um insight fenomenal. A pirataria não vence por ser grátis, ela vence por ser fácil. Do outro lado da cidade, Martin Lorentzon, um empreendedor veterano que já tinha vendido a trade Doubleware, os dois se encontraram num café. E Daniel solta uma bomba. Vamos fazer um Napster, só que dessa vez legal. E Martin riu. E não foi uma risada de alegria, foi uma risada do tipo, você tá louco, isso é impossível. As gravadoras vão te destruir, cara. E Daniel respondeu isso com uma frase que mudaria a história da música para sempre. Só se a gente pedir permissão primeiro. Assim, elas não vão conseguir nos destruir. Em abril de 2006, os dois colocaram o próprio dinheiro no modelo que não tinha sido testado, sem nenhuma garantia e apenas uma obsessão: fazer música tocar mais rápido do que baixar ilegalmente. E aí começa uma guerra que ninguém viu chegando. O segredo do Spotify não foi sorte, também não foi timing, foi engenharia pura. Ek criou algo que ninguém tinha conseguido, um filho bastardo entre a Napster e o Netflix. Deixa eu te explicar de um jeito que todo mundo consegue entender. Você conhece a Netflix, certo? Inclusive, tem um vídeo que a gente gravou do Netflix aqui no canal. Clica aqui nesse card para você assistir. Agora, voltando para a história. No Netflix, você aperta o play e o filme começa a tocar instantaneamente. E lá em 2006, para você ouvir uma música, você tinha que baixar o arquivo inteiro, esperando 20, 30, às vezes 40 minutos e rezando para a internet não cair, especialmente se você tinha internet discada. Ou então você tinha que comprar um CD e esperar dias para ele chegar pelos correios. Foi então que Ek pensou, e se a gente tocasse a música enquanto ela baixa? Ele pegou a rede da Napster, aquele sistema de conectar um computador com o outro, e misturou com o Stream, o sistema do Netflix. Basicamente, funciona assim, você aperta o play e uma parte da música vem direto do servidor do Spotify e a outra parte vem de usuários perto de você, um tipo de Wi-Fi compartilhado, mas automático. E enquanto você ouve, o seu celular vai salvando outros pedaços para você ouvir depois offline. O resultado disso? Latência quase zero. Você aperta o play e a música toca instantaneamente. É muito melhor do que baixar a música ilegalmente, melhor do que você pagar por cada faixa de música no iTunes, ou melhor do que o crime, com certeza. Só que tinha um grande problema, lembra? As gravadoras. E imagina comigo a seguinte cena. A Napster tinha destruído o negócio delas. Bilhões em valor de mercado tinham sido evaporados. As lojas estavam sendo fechadas. Os CDs viravam porta-copos. E aí chega um garoto de 23 anos dizendo o seguinte: confia em mim, eu vou dar música de graça, só que agora é legal. A resposta foi: saia daqui antes que eu chame a segurança para você. Entre 2006 e 2008, foram 2 anos de portas batendo na cara.
Universal, Sony, Warner, EMI, as 4 gigantes que controlavam quase toda a indústria de música do planeta, reunião após reunião era não, não e não, um atrás do outro. Até que Daniel fez uma jogada de mestre. Ele mudou o discurso. Vocês não entenderam, a gente não quer competir com vocês, a gente quer salvar vocês. E então ele oferece o que ninguém esperava, uma participação acionária para elas. Traduzindo para o português, claro, vocês não vão só ganhar royalties, vocês vão ser donos do Spotify comigo. As reportagens da época falam em cerca de 18% de equity. Era basicamente você oferecer para o dono do restaurante que você assaltou uma porcentagem do seu novo negócio de comida. Se o Spotify valer bilhões, elas também valem bilhões juntas. Agora, se ele não vale nada, também não vale nada. A Warner foi a primeira a aceitar, a Universal na sequência, porém a Sony hesitou um pouco. Porém também entrou. Em outubro de 2008, no coração da crise financeira global, o mundo estava pegando fogo e o Spotify se lançou na Europa. E a prova que algo mudaria tudo. Quando o produto é melhor que o crime com certeza perde. A pirataria venceu o jogo porque era fácil. O Spotify venceu porque ele era irresistível. A interface era mais limpa que um iPhone. Você aperta o play e a música toca, zero fricção. Mas o verdadeiro golpe não foi a tecnologia, foi a emoção. Em 2015, numa segunda-feira qualquer, você acorda, pega o seu celular e tem uma notificação verde dizendo o seguinte: a sua Discovery Weekly está pronta. E você clica e tem 30 músicas que você não conhece nenhuma. Mas aí quando você aperta o play, na primeira você pensa: cara, isso é exatamente o que eu estava precisando ouvir. A segunda música, perfeita. A terceira, incrível. A quarta, como ele sabia que eu poderia gostar dessa música? Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui por trás. Todo mundo tem aquele amigo, sabe? Aquele amigo que te manda música no WhatsApp. Mano, escuta essa, tem tudo a ver com você. Não é verdade? Me conta aqui se não é isso. O Discovery Weekly é tipo esse amigo, só que não humano. Ele é uma máquina e ele conhece você melhor do que você mesmo. Agora, como ele faz isso? Ele analisa o que você ouve, o que você pula, o que você repete, quantas horas você ouve e cruza isso com milhões de outras pessoas parecidas com você. Tipo assim, se você ouve Coldplay, assim como eu e outras milhões de pessoas que ouvem Coldplay e também ouvem música do The X, mas você ainda não ouviu The X, o algoritmo deduz: opa, ele vai gostar e coloca isso na sua playlist. Eu, por exemplo, nunca ouvi The X. E aqui entra a neurociência. Quando algo te entende melhor do que você mesmo, você se apega. É igual um personal trainer, mas para o seu gosto musical. O Discovery Weekly não é uma playlist, é a validação emocional do algoritmo. O Spotify não vende música, ele vende o som do seu gosto sendo reconhecido. Cada descoberta nova é um novo motivo para você não cancelar. A cada segunda-feira é um novo caramba, ele me entende. E quando você percebe, você não consegue mais viver sem um Spotify. O ano é 2018. Lá em Nova York, Wall Street, Daniel Ek, usando um moletom, entrou na bolsa de valores para poder abrir a IPO da sua empresa. E tem uma tradição. Quando uma empresa abre capital na bolsa de valores, o CEO toca o sino, mas Daniel recusou esse protocolo. E Daniel teve um motivo ilustre para poder recusar essa tradição. E ele disse uma frase que virou lenda: o barulho já está nos ouvidos de quem nos ouve. O Spotify abriu capital com um valuation inicial de 30 bilhões de dólares. Para você ter ideia, é como se fossem 3 Nubanks juntos. Inclusive, temos um vídeo aqui que a gente fala sobre o motor de crescimento do roxinho. Clica aqui para ver depois, tá? Vamos voltar para a história. Agora corta para 2025. Os números que antes pareciam impossíveis, agora são 15,6 bilhões de euros de receita anual. Isso é mais do que o PIB de muitos países. 1,3 bilhão de euros em lucro líquido, o primeiro ano positivo da história. 713 milhões de usuários ativos por mês. São quase 4 Brasis inteiros usando o Spotify todos os meses. E cerca de 280 milhões de usuários pagantes. A população inteira dos Estados Unidos pagando. E aí vem a ironia mais brutal da história. Lembra da indústria que chamou o Spotify de pirata? Lembra das gravadoras que bateram na porta da cara de Daniel? Ele salvou elas, literalmente. Olha só essa montanha-russa que interessante. No final dos anos 90, a indústria fonográfica, no seu auge, tinha cerca de 40 bilhões de dólares de receita por ano. Era todo mundo comprando CD. Mas em 1999, a Napster, aquele Uber de música, explodiu. E em 2009, a indústria despencou para mais da metade, cerca de 14 bilhões de dólares por ano. Metade dela evaporou. Já em 2024, ela voltou para 28,6 bilhões de receita por ano. Quem salvou? O streaming. Quem lidera o streaming? O Spotify. De vilão a salvador, de pirata a instituição e de um apartamento gelado em Estocolmo a cerca de 145 bilhões de euros em valor de mercado. Para você sentir o peso disso, é tipo 2 Petrobras
juntas. Mas toda revolução cobra um preço. O Spotify paga bilhões em dólares de royalties todos os anos. Só no ano passado, em 2024, foram cerca de 9 bilhões de dólares. E no período todo, de toda a vida do Spotify, foi algo em torno de 48 a 60 bilhões de dólares pagos em royalties. Mas o sistema é complexo e eu vou explicar de um jeito para que você possa entender. Imagina que todo o dinheiro que entra no Spotify todos os meses vai para um grande bolo, um bolo gigante. E desse bolo, o Spotify fica com cerca de 30%. Os outros 70% são divididos entre gravadoras, artistas, compositores e também os produtores. Mas como que isso é dividido? Por fatia de mercado. Funciona assim: se a sua música representa 1% do bolo de todos os streams do mês, você ganha 1% do bolo. Não é X centavos por streams, é quanto você tocou comparado a todo mundo, entendeu? E aqui tem um grande problema. Se você é um artista pequeno e sua música tocou cerca de 1000 vezes no mês, a sua fatia do bolo é bem pequenininha, quase que um grão de açúcar. E os artistas pequenos reclamam: o sistema é injusto, mas as gravadoras respondem: sem a escala não haveria bolo nenhum. Daniel Ek defende: pagamos 70% de tudo que entra para royalties. E aí vem um número que ninguém gosta de falar. Em 2024, Daniel Ek vendeu por 376 milhões de dólares as ações da sua empresa. No mesmo ano, todos os compositores juntos dos Estados Unidos receberam 320 milhões de dólares do Spotify. Vê se você escutou direito. O CEO vendeu as suas ações e ganhou mais do que todos os compositores de um país inteiro. Taylor Swift chegou a tirar suas músicas do catálogo por um bom tempo. Depois ela voltou. Tom York do Radiohead também fez o mesmo e chegou a chamar o Spotify de a última farsa desesperada. E continua lá, no Spotify. Neil Young também protestou e também voltou. E o porquê disso? Porque aqui está a verdade mais desconfortável. O Spotify literalmente salvou a indústria da música da morte, mas ele criou uma nova dependência para ela. E isso é icônico. Antes, o crime era baixar música ilegalmente. Hoje, o crime é tentar viver sem um algoritmo que te conhece melhor do que você mesmo. O Spotify virou o espelho sonoro da humanidade. Da raiva à calma, do luto à alegria, da solidão ao treino e do foco até o sono. Tudo começa com um play. Mas o mundo ainda não percebeu uma coisa muito importante. O Spotify nunca foi sobre música, ele foi sobre atenção. Pensa comigo, a Netflix te prende com séries. O Instagram te prende com fotos e vídeos. O TikTok te prende com vídeos de 15 segundos. E o Spotify? O Spotify te prende com a trilha sonora da sua vida. Ele te conhece, te antecipa, ele te completa. E isso vale bilhões e bilhões. A Apple compra anúncio no Super Bowl. O Spotify é o Super Bowl. Todos os dias, na tua orelha. É um produto melhor que o crime e mais viciante do que qualquer outra rede social. E aqui eu vou falar sobre as 5 armas do Spotify. A arma número 1. A conveniência derrota qualquer repressão. Você não mata a pirataria processando eles. Você mata eles criando algo melhor. É tipo vender água gelada na praia em vez de proibir pessoas de morrerem de sede, entende? A arma número 2 é: grátis não é caridade, é funil. 425 milhões de pessoas provam isso de graça, se viciam e 280 milhões decidem pagar por isso, para não ter interrupção. O resultado? 15,6 bilhões de euros em receita. Arma número 3. Dados criam lealdade emocional. O Discover Weekly não é uma playlist, é um amigo que te conhece há mais de 20 anos, mas ele é feito de código. A quarta arma é: descoberta é marketing perpétuo. Cada música nova que você descobre é o Spotify sussurrando no seu ouvido: viu? Você precisa de mim. A quinta arma: um produto irresistível é melhor que qualquer produto de graça que o crime possa te dar. E é assim que se mata a pirataria, criando produtos irresistíveis. Se você quer entender as engrenagens que movem marcas, que dominam o mundo, bem-vindo à máquina de crescimento. Toda semana, uma história real, com estratégias que escalam, números que realmente pagam a conta e fazem impacto no mundo. Lembra do Nubank, que a gente conversou em outro vídeo? Ele começou dando conta de graça para os seus usuários. O Netflix é um stream que matou a Blockbuster. A Red Bull criou eventos para poder vender latinhas de energético. O padrão é sempre o mesmo. Quem domina a atenção, domina o mercado. Agora é contigo. Escreve aqui nos comentários para mim o que mais te pegou nessa história. O plano de Daniel de tocar músicas mais rápido do que baixar ilegalmente, o Discover Weekly que te conhece melhor do que você mesmo, ou esse funil grátis e premium que virou 15 bilhões de euros em receita. E se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, ele é muito importante para mim. E manda esse vídeo para aquele teu amigo que é viciado no Spotify através das suas Discover Weekly. Ou então, para aquele teu amigo que está construindo a sua própria máquina de crescimento. Obrigado por ter ficado até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!
Bom, agora eu vou ouvir The X, já que eu não conhecia. Vambora.